Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso último painel desse segundo ciclo de webinars. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Irina. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E aí, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Sigam bem com saúde até aqui agora. Se puderem, por favor, deem um feedback para a gente aqui no chat, para a gente saber se vocês nos veem bem, nos ouvem bem. Às vezes a gente lida com algumas falhas técnicas, mas fazemos de tudo para driblar. Então, por favor, se vocês puderem, deem um feedback aqui. Obrigada, a Delisete aqui já deu um feedback para a gente. Que bom. Alanês, você nos ouve bem? Se vocês puderem dar esse retorno, é ótimo. Jair, sejam todos e todas bem-vindos. Já é a quinta terça-feira que nós nos encontramos aqui, então passamos um tempinho com vocês, né? Vamos nos despedir hoje. Ah, que bom. Jackson confirma aqui que a transmissão tá boa. 18h01, é o tempo que o pessoal está chegando. Mas a gente gosta de prestigiar quem já está aqui, como o Delisete, que chegou antes do horário, para não se atrasar. Tem gente também pegando, com a reabertura, agora pegando o trânsito, né, Luciana? Sim. 18 horas, é um horário, às vezes, complicado. E essa reabertura aí está a todo vapor, né? Sim. Espero que sigamos bem, com saúde e com segurança. Então, vamos dar sequência hoje à nossa última palestra desse segundo ciclo de webinars. Bem, para quem não me conhece ainda, não teve a oportunidade de acompanhar os outros, eu sou Luciana, e hoje vai caber a mim a condução, a organização dos trabalhos desse último painel. Esse webinar é composto de uma série de palestras online que a Gomes Martins Advocacia Empresarial promoveu junto com a GPS Empresarial e com a psicóloga Melissa Coutinho. Demos ao nome desse segundo ciclo Assimilando o Impacto da Crise, Possíveis Ajustes no Ambiente Empresarial. Era uma segunda etapa já, né? Então, era esse o objetivo da gente tratar. Hoje, nosso painel, a gente vai receber aqui Marta Gomes, que ela é sócia de Gomes Martins Advocacia Empresarial, advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador, especialista em Direito Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, aluna especial no mestrado em Administração de Empresas da Unifax. Ainda nesse painel, a gente conta como debatedoras com Fátima Cunha, que é administradora de empresas, sócia da GPS Empresarial, nossa parceira já há 10 anos, a gente tem uma alegria de tê-la aqui nesse evento junto conosco, e Irina Martins, que também é advogada e sócia de Gomes Martins Advocacia Empresarial. Elas já foram painelistas aqui, como diz a Irina, todo mundo já teve um painel para chamar de seu, e hoje a gente conta com Marta, né, para poder falar para a gente como sair, ou como lidar, ou como enfrentar esse labirinto tributário. Marta, a palavra está com você, mas antes de lhe franquear a palavra, eu queria dizer para quem está aqui presente, se tiver alguma pergunta, quiser fazer qualquer contribuição, fique super à vontade para interagir conosco no chat. E se porventura depois tiver alguma pergunta, alguma ideia e quiser compartilhar conosco, lembrei, já tiver terminado, pode mandar para o nosso e-mail e nós teremos uma alegria em poder responder. gomesmartins@gomesmartins.adv.br. Marta, está com você. Obrigada a todos. Olá, boa noite a todos e a todas. Um prazer sempre estar aqui com vocês, aqui rodeada por mulheres fantásticas que eu admiro imensamente. Então, eu preparei uns slides com a intenção de tratar esse tema da forma mais simples possível, da forma mais tranquila possível, de modo que eu possa chegar aí ao maior número de pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Eu quero que vocês olhem bem para essa imagem. O título, o apelido carinhoso do nosso webinar é Labirinto Tributário, buscando alternativas para encontrar saídas.
Observem bem esse labirinto, né? Árido, ali cimento, né? A única coisa que dá uma quebrada nele, como vocês podem perceber, é um balão vermelho bonito, mas que vamos imaginar que esse balão está à deriva, está de acordo com a força do vento. A alusão que eu faço é que esse labirinto é como a gente se sente diante desse emaranhado de normas tributárias e que muitas vezes nos passa a sensação de que estamos perdidos, de que não sabemos a saída, para que lado ir, estamos aí completamente perdidos. Então, eu quero que vocês, por favor, guardem essa imagem nesse momento. E temos também uma segunda imagem que eu quero passar para vocês, que é essa figura desse leão lindo, né? Esse olhar aí que tá sendo prejudicado, mas é um leão enjaulado. E por que esse leão é enjaulado? Bom, quando você olha para esse leão, você pensa o quê? Na figura do ente tributante, da União, do imposto de renda. Só que aqui, na verdade, eu proponho uma troca. Vamos encarar esse leão como sendo nós que temos a força, a potência, que somos a unidade produtiva, nós que produzimos a riqueza para o país, nós que fazemos a engrenagem girar. Só que no meio dessa falta, dessa confusão, desse emaranhado de normas tributárias, que inclusive leva, teve uma pesquisa do Banco Mundial, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que apontou que são gastas mais de 1.900 horas por ano uma empresa gasta para cumprir as obrigações tributárias. Então, só isso já revela a complexidade, o emaranhado de normas tributárias que se tem para dar conta. Então, aqui nos representa essa força, essa potência enjaulada diante dessa falta de informação, presos, prontos para produzir, mas presos, perdidos, enjaulados. Bom, guardem também essa imagem, porque ela vai servir mais na frente, certo? Vamos fazer esse pacto aqui. E aí, qual é a minha intenção aqui? A minha intenção é trazer para vocês noções, algumas informações de como nasce esse débito tributário, que para a União se chama crédito tributário. Para a gente que está devendo é o débito, e para a União que está cobrando é o crédito. Então, qual é o caminho percorrido por esse débito tributário para que ele possa ser cobrado da gente, das empresas, né? E aí eu parto para vocês algumas premissas. Primeiro, a análise que está aqui é muito simplificada. Eu busquei trazer algo que é sinal de igual para todos, então algumas partes do processo, digamos, elas foram abolidas, tudo com a intenção da linguagem ser a mais simplificada possível para vocês. E aqui eu me atenho ao processo de cobrança tributária da União Federal, que é o sinal de igual também para todo mundo. Então, feitas esse detalhamento, eu vou seguir adiante. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui aproveitar ao máximo as chances de defesa que a gente tem nos processos. Temos aqui um cartãozinho amarelo e um cartãozinho vermelho. O que é que você está querendo dizer com isso, Marta? Até um determinado momento, nós temos um sinal de atenção, mas é um sinal de atenção que ainda demonstra que dá para você ainda seguir adiante, ainda tem mais chance de defesa, dá para você seguir, e vai chegar num determinado momento que eu vou lhe apontar um sinal vermelho. E quando é esse momento? Quando já não tem mais chance de defesa. Acabou, agora vamos ver o que resta a ser feito e vamos partir para medidas realmente mais drásticas, ok? Bom, então como é que começa a cobrança do débito tributário? Eu vou sempre fazer alusão a débito porque eu estou olhando sob a nossa perspectiva de quem está sendo cobrado. Então, bom, começa com um documento chamado auto de infração, notificação ou despacho decisório. Na verdade, esses documentos, eles cristalizam, eles formalizam a cobrança do débito. Nele você vai encontrar o nome do devedor, o CNPJ, vai encontrar
o valor do débito, o tributo, a que período ele diz respeito, as atualizações, vai encontrar o fundamento legal da cobrança. Poxa, recebi um auto de infração, e aí, qual é a primeira atitude que vem na cabeça? Desespero, mão na cabeça. Poxa, recebi esse auto, essa notificação, o que eu faço? Estou desesperada. Não é momento de desespero. Aliás, eu quero dizer para vocês que nunca é momento de desespero, mas especialmente aí. Há um caminho a ser percorrido. Há uma luz no fim do túnel. Vamos aí olhar para frente e ver o que é que tem. Tem um horizonte a ser descortinado. E, Marta, e que horizonte é esse? Recebida essa notificação, esse auto, esse documento de cobrança, você tem, na verdade, algumas alternativas. A primeira delas, você paga. Esse pagamento é à vista, Marta? Não necessariamente. Você pode pagar ou você pode à vista, ou você pode parcelar. Então, você pagando, você parcelando, terminado esse parcelamento, o débito ele é extinto. Bom, e se eu não pagar, Marta? Se você não pagar, no prazo de 30 dias, você apresenta a sua defesa. Eu fiz uma digressão aqui, uma diferenciação. A depender do documento de cobrança, você muda a nomenclatura da sua defesa. Mas tudo é defesa. O que é que você vai apresentar? Os argumentos contrários a essa cobrança e os documentos que fundamentam essas suas alegações. Então, recebi o auto, não paguei, apresentei a minha defesa. Essa defesa vai ser julgada pela Delegacia Regional de Julgamento, por uma das diversas que a gente tem no nosso país aí adiante. Bom, Marta, apresentei a minha defesa e não tive êxito. O fisco não aceitou nenhuma das minhas justificativas e nenhum dos meus documentos. O que é que eu faço? Bom, temos aí uma alternativa. No prazo de 30 dias, você vai apresentar o recurso voluntário para o CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que fica lá em Brasília. Então, você apresenta esse recurso para o CARF com a intenção de convencê-lo de que você tem a razão, de que aquilo que você perdeu lá, porque você pode ter uma defesa julgada parcialmente procedente, então parte de seus argumentos foram aceitos. Então você pode dizer, olha, CARF, você só aceitou uma parte, mas esse também aqui você deve aceitar. E tenho aqui, olha, meus argumentos são esses. Só que eu tenho aqui uma nota a fazer. Nesse ano, saiu uma lei que diz que os débitos de pequeno valor, eles não podem ser mais alvo de recurso voluntário no CARF. E, Marta, o que são débitos de pequeno valor? São débitos de até 60 salários mínimos. Então, hoje, né, a partir de agora, acho que é agosto, as empresas que forem autuadas e que esse valor chegar a 60 salários mínimos, na época, né, da interposição do recurso, você não vai ter a oportunidade de entrar com recurso voluntário. Então, eu gostaria de fazer aqui essa nota, porque é algo muito, muito recente, é algo desse ano. Bom, Marta, apresentei meu recurso voluntário, ele não foi aceito. Existe mais alguma chance? Olha lá, existe. O recurso especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF. Agora, só uma nota. Esse recurso, ele é um recurso muito, tecnicamente falando, muito difícil de ser aceito, porque ele só é possível de ser apresentado quando você tem conhecimento de que o CARF, em outra situação, num caso parecido com o seu, julgou de forma diferente, da forma que seria favorável a você e que é essa forma que você quer que seja aplicada ao seu processo. Então, você entra com recurso dizendo, olha, Câmara Superior, o CARF já julgou a mesma questão de uma forma diferente e eu quero que você aplique ao meu caso essa forma aqui. Então, sendo assim, vai existir a apreciação e você pode ter êxito. Bom, Marta, apresentei o recurso e mais uma vez deu errado. Aí, gente, já não tem mais jeito.
Aí agora o que é que acontece? Não tem mais jeito na esfera administrativa, ok? Administrativa. O que é que acontece? O seu débito, ele é inscrito na dívida ativa da União. Ou seja, você agora, na verdade, é um devedor efetivo carimbado da União. Essa inscrição gera uma certidão de dívida ativa, que é um documento onde vai estar contemplado todo o seu débito. Nome do devedor, valor, as mesmas informações que estavam lá na notificação, lá na cobrança, vão estar aí, acrescida da informação da data de quando o débito foi inscrito na dívida ativa. Então, seu débito foi inscrito na dívida ativa da União, tem a certidão. O que é que a Procuradoria da Fazenda Nacional pode fazer? Ela já pode adotar algumas medidas administrativas para cobrar esse débito. Marta, e que medidas são essas? Olha lá o cartãozinho amarelo, hein, gente? Processo administrativo acabou, mas ainda tudo não está perdido. Vamos com fé, o sinal amarelo, vamos lá. Certidão de dívida ativa, está lá escrito, o meu débito está inscrito, a Procuradoria da Fazenda Nacional pode fazer já alguma coisa contra mim antes de ajuizar o processo judicial? Pode. E o que é que ela pode fazer? Tem uma série de medidas previstas na norma. Só que eu, infelizmente, não vou poder aqui, né, discorrer sobre todas elas. Eu elegi algumas que são as mais comuns, as mais corriqueiras e acabam abrangendo um número maior de empresas. Quais são essas medidas, Martas? Ela pode protestar a certidão de dívida ativa. E aí você vai experimentar todos os efeitos que um protesto traz. É um título, e como um título não pago, você vai tirar uma certidão de protesto e vai estar lá indicando que você tem esse débito inscrito na dívida ativa. Ok? Bom, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a União Federal, ela pode averbar essa certidão de dívida ativa nos órgãos que registram bens e direitos. Que órgãos são esses, Marta? Por exemplo, o registro de imóveis, o Detran. E qual a consequência que isso gera? Ela torna esses bens indisponíveis. Você passa a não poder vender esses bens. Agora, eu acho importante deixar registrado aqui o seguinte. Em relação ao protesto, o Supremo Tribunal Federal já disse que é constitucional, que ele pode existir. Em relação a essa averbação, há um processo pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal, onde há voto do ministro Marco Aurélio, pela inconstitucionalidade desse procedimento, dessa averbação. Inclusive, há um parecer nesse processo da Procuradoria-Geral da República, quando à época era Raquel Dodge, também contra esse procedimento. Então, fica aí o registro. Bom, essa certidão de dívida ativa ainda pode ser encaminhada para os órgãos de restrição de crédito e de consumidor. Que órgãos são esses? Temos aqui o exemplo, o SPC e o Serasa. Então, notem, a certidão de dívida ativa, ela é um título que não foi pago, cujo comportamento acaba sendo, o que é que se pode fazer com um título não pago? Inscrever no SPC Serasa, o devedor, protestar. Então, a Fazenda acaba tendo também a possibilidade de adotar essas medidas, ok? Claro, com mais outros tantos privilégios. Reparem, e aqui só uma nota, embora eu não tenha colocado aqui, se a Procuradoria da Fazenda Nacional descobrir que você distribuiu
lucros, dividendos, bônus, ela pode informar a Secretaria da Receita Federal e a sua empresa ser multada. Por quê? Como que você está com um débito inscrito na dívida ativa da União e distribui lucro? Há uma incongruência. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela pode adotar essa providência também. Bom, então, Marta, percorri lá o processo administrativo, não tive êxito, meu débito foi inscrito na dívida ativa da União, e agora? E agora temos ainda a chance de defesa. É um caminho mais árduo, mas que merece ser percorrido. Vamos lá. Acontece aí a execução fiscal, que é o meio de cobrança judicial utilizado para a cobrança dos débitos tributários. Então, se entra com a execução fiscal, a CDA, a certidão da dívida ativa, eu vou chamar a certidão de dívida ativa, viu, gente, de CDA, um apelido carinhoso. Então, a CDA instrui a execução e, com base nela, se adota a medida judicial. Bom, qual o próximo passo? A citação. A empresa é citada, ela toma conhecimento formal através da existência daquela execução fiscal. Bom, e qual é a providência que eu devo adotar? Eu posso pagar, eu posso garantir a execução, ou eu posso ficar quieto. Bom, pagar. O pagamento aqui, você pode fazer o pagamento à vista ou você pode fazer o pagamento parcelado. Se você faz o pagamento parcelado, a execução fiscal que já existe, ela fica lá paralisada e ela só vai ser extinta quando você pagar a última parcela do parcelamento. Pagou a última parcela do parcelamento, o débito é extinto, a CDA, consequentemente, é extinta e a execução fiscal é extinta. E o pagamento à vista, você paga, o débito é extinto, a execução fiscal é extinta. Bom, Marta, não dá para pagar, mas eu quero me defender. A situação é a seguinte, nesse momento, na execução fiscal, você... fora algumas exceções pontuais, a defesa só se dá através, em regra, só se dá através da garantia do juízo. Só o juízo, estando garantido, é que você pode apresentar a sua defesa, que se chama embargos. Qual é a garantia do juízo? É você dar um bem, um direito, alguma coisa que o valha, que está lá previsto na lei, que garanta que aquela execução fiscal vai ser paga caso você não tenha êxito na sua defesa. Ah, Marta, e como é que eu posso garantir essa execução? Você pode garantir através do depósito, fiança ou seguro-garantia, e você pode garantir também através de bens. Gente, eu volto a dizer a vocês, eu estou aqui numa análise simplificada, ok? De modo que vocês entendam. Eu estou aqui trazendo o passo a passo como ocorre corriqueiramente. É óbvio que existem algumas, como é que eu posso, complexidades que eu não estou trazendo aqui, ok? Bom, você deposita, você pode depositar em juízo o valor do débito para você poder apresentar a sua defesa. Você pode também apresentar fiança ou seguro-garantia. O que é fiança, Marta, e seguro-garantia? Qual é a diferença? Bom, a fiança que se concretiza através de uma carta-fiança é uma garantia que você obtém junto ao banco, a um banco, para que ele diga, olha, se você não tiver condições, ok, eu arco com esse débito. Então, é esse documento que vai dar o lastro para que você possa apresentar a sua defesa. Bom, e o seguro-garantia? O seguro-garantia, ele é caracterizado por uma apólice, você consegue diante de uma seguradora, e a diferença é que o seguro-garantia ele sai mais barato para a empresa, porque ele leva em conta a capacidade de pagamento da empresa. Quanto maior a capacidade de pagamento, menor o valor do seguro-garantia. E a fiança não.
a fiança tem outras bases de composição do seu valor. E que, na verdade, como tem um banco à frente, ela acaba saindo mais cara. O que eu posso dizer para vocês? A Procuradoria da Fazenda Nacional aceita o seguro-garantia, isso está na lei, gente, mas ela tem norma específica que diz, olha, eu aceito desde que cumpra tais e tais e tais exigências. Então, antes de se apresentar o seguro-garantia, por exemplo, tem que se olhar a legislação específica, as normas da Procuradoria da Fazenda Nacional, que dizem quais são os requisitos que tem que existir no seguro-garantia para que ele seja aceito. Bom, e se eu indicar bens? Se eu indicar bens, o que é que acontece? Bom, você pode aí ter duas circunstâncias. A primeira delas é o seguinte, a Fazenda Nacional aceita e a Fazenda Nacional não aceita. Eu vou trabalhar aqui com a aceitação do bem pela Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional aceita, o juiz dá a palavra final, porque é o juiz quem tem que dar a palavra final sempre, né, gente? Então, aceitando, acontece a penhora e, posteriormente, a sua intimação para que você possa, então, oferecer sua defesa. Bom, como é que essa penhora se aperfeiçoa? Através de um documento chamado termo de penhora. Então, vai existir um documento no processo chamado termo de penhora, onde nele vai dizer o nome de quem vai ser responsável por aquele bem, vai trazer toda a caracterização do bem, vai trazer a avaliação do valor do bem. Todo esse documento, nesse documento vai constar toda a descrição daquele bem que está se oferecendo para garantir a execução. Uma vez realizada a penhora, formalizada através desse termo, o que é que acontece? Acontece a intimação da empresa para que ela apresente a sua defesa. Bom, fez a penhora, a empresa foi intimada, duas alternativas, ou ela fica parada, não faz nada, a inércia, ou ela apresenta os embargos. Se ela fica parada, o bem que está penhorado vai a leilão, e o que é que acontece? Se o bem tiver valor superior, o que exceder o valor do débito é devolvido para o contribuinte, ok? Bom, e os embargos, a minha defesa, ela pode ser julgada procedente ou improcedente. Bom, gente, em ambos os casos, procedente, que seria favorável para você, e improcedente, que seria desfavorável para você, você tem recursos ainda que seguem. A minha ideia era trazer só esse retrato inicial, porque é exatamente o start para que você possa apresentar a sua defesa, a forma que você tem para viabilizar a sua defesa. E lembra aqui que eu falei da inércia, que você recebe a citação, você pode não fazer nada? Aí o que vai acontecer? A fazenda ela vai correr atrás de bens seus. Ela vai correr atrás de bens seus, e aí existe a penhora, você tem o direito de ser intimado para apresentar a sua defesa e segue o rito. O que eu quero deixar claro para vocês é que a inércia não é boa. A inércia não é boa porque isso, inclusive, pode ocasionar bloqueio de contas, bloqueio de bens, isso pode acontecer, isso está no próprio CTN. O CTN é o Código Tributário Nacional, que é a lei maior, né, dos tributos. Então, tirando a Constituição Federal, é claro. Então, abaixo da Constituição Federal, nós temos o CTN, e está lá que essa indisponibilidade pode acontecer. Então, fiquem atentos. Bom, sinal vermelho. Sinal vermelho já exauriu o processo administrativo, já exauriu o processo judicial. E agora? Como é que eu posso seguir adiante? Eu preciso, Marta, de certidão, eu não posso ficar com esse débito aí. Apareceu aí uma licitação que eu estou precisando aí participar. Como é que eu faço? Bom, eu falei para vocês que a minha ideia aqui era trazer informações, né? Informação é poder, ajuda. Então, vamos fazer o seguinte, nós temos aí um caminho a ser percorrido que está aí, ó. Como é que eu vou de um ponto a outro?
Olha a minha mãozinha, não é? Ó, olha a minha mãozinha. Vou trazer aí algumas possibilidades, algumas, gente, que eu pensei para tratar aqui com vocês. Qual é a possibilidade? A primeira, a revisão de débito inscrito em dívida ativa. A outra é a transação excepcional. A outra é o parcelamento e, por fim, o questionamento de teses. Bom, a revisão de débito inscrito em dívida ativa. Ó, gente, uma lupinha ali. Esse é o momento que você tem de chegar na minúcia da certidão da dívida ativa. Você vai colocar uma lupa na certidão de dívida ativa e vai dizer assim, olha, eu estou vendo aqui, esse valor foi inscrito errado, esse débito aqui já passou o prazo da Fazenda cobrar, que aconteceu aqui os institutos da decadência, da prescrição, tem um erro aqui na CDA que torna ela nula. Então, quando você recebe, quando o débito é inscrito lá atrás na dívida ativa, lembra que gera a CDA, a partir daí, você pode apresentar a revisão de débito inscrito, inclusive se já tiver execução fiscal. Nada impede que você siga com a execução fiscal e entre com pedido de revisão de débito. Agora, não pode ser, gente, argumentos filosóficos, não, tem que ser algo muito taxativo, para que haja uma aceitação desse pedido de revisão de débito inscrito. Certo? Bom, eu queria pedir licença a vocês para me deter um pouco mais nesse slide. E eu vou lhes dizer o porquê. Eu peço até que vocês, nesse momento, avaliem com carinho essa possibilidade da transação excepcional. Estamos aí na construção do caminho, das possibilidades, e a transação, eu digo a vocês, nesse momento, é a que me parece a mais concreta, a que traz maiores benefícios para nós, e aí eu me incluo também, tá bom? Bom, o que é a transação? Ah, Marta, a transação é um refis? É isso? Não. A transação não é um refis. Por que eu digo a vocês que a transação não é um refis? Porque no refis, ele é um programa de parcelamento especial, cujos benefícios são iguais para todos. Para o pequeno, para o grande, para todo mundo. Você adere àquele refis, tem lá as reduções e pronto. O que acontece aqui na transação é que a Procuradoria, aí eu me refiro, gente, à transação, nesse contexto, é no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu vou explicar melhor para vocês. Então, o que acontece? Você está com débito inscrito em dívida ativa da União, precisa da certidão e quer se regularizar para seguir adiante, sabe que isso é uma bomba relógio, e temos aí a transação, que é a possibilidade de você negociar esses débitos com a Procuradoria da Fazenda Nacional, com a possibilidade de uma entrada reduzida. E são débitos de até 150 milhões de reais. Vejam bem que foi uma medida elástica que a União Federal, na verdade, através da Procuradoria da Fazenda Nacional, está possibilitando. E foi exclusivamente em função da Covid. Vou explicar para vocês mais adiante como é que ela funciona. Então, se você tem débitos inscritos na Procuradoria da Fazenda Nacional, em montante de até 150 milhões de reais, e você foi afetado, o seu negócio foi afetado pela pandemia, você pode se valer da transação excepcional. Bom, quem pode solicitar? Pode solicitar, a pessoa jurídica, a pessoa física também pode solicitar. Vou me ater aqui à pessoa jurídica, ok?
Bom, a pessoa jurídica pode solicitar, inclusive optante do Simples Nacional, gente. Isso é uma novidade da semana passada. Optantes do Simples Nacional, débitos de Simples Nacional, podem ser incluídos nessa transação excepcional. Então, fiquem atentos. Agora, débitos de FGTS e multas criminais não podem ser alvo dessa transação excepcional. Bom, quando? Até 29 de dezembro de 2020. Por que 29? Porque é exatamente quando termina o estado de calamidade. Então, até lá, você pode aderir à transação excepcional. Bom, como, Marta? Através da internet, do portal Regularize, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Tudo é feito pela internet. O sistema foi muito bem feito. E como é que eu faço isso? Olha só, gente. A intenção da transação é avaliar a sua capacidade de pagamento. E, com base na sua capacidade de pagamento, classificar se o débito que você tem com a Procuradoria é de difícil recuperação ou irrecuperável. Quanto menor a sua capacidade de pagamento, maior o desconto que a Procuradoria lhe dá. Ok? Então, o que acontece? Avaliando a sua capacidade de pagamento, ela disse se seu débito é irrecuperável ou de difícil recuperação, que eles falam que é crédito classificável como C e D. E então, ela vai te oferecer uns descontos avaliando o seu caso. Marta, avaliando o meu caso, avaliando o seu caso concreto, sim, porque ela pede para você apresentar vários documentos. Por exemplo, ela pede para você dizer quantos empregados você tinha até antes da adesão, quantos contratos de trabalho você suspendeu em função da pandemia. E ela faz uma comparação do seu faturamento do ano de 2020, de março até o mês anterior ao seu pedido de adesão, com o mesmo período de 2019. Então, ela faz essa comparação e ela classifica o seu grau de capacidade de pagamento. Isso, gente, você sabe na hora. Você entra no site, passa essas informações e aparece exatamente a sua capacidade de pagamento, o grau de recuperação dos seus créditos e todas as possibilidades que, diante disso, ela pode lhe dar. E você ali aceita ou não aceita. Você faz ali a sua escolha. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: quanto menor a quantidade de meses, porque ela te dá uma quantidade de meses, quanto menor a quantidade de meses você escolher, maior será o seu desconto. Tem essa análise que é feita. Bom, Marta, vamos aqui. Opa. Que benefícios eu posso ter com isso? Eu vou falar de uma forma geral, porque são várias gradações, eu vou dizer o máximo, certo? E aí, existem várias graduações. A entrada, tanto para empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte, empresas do Simples Nacional e demais pessoas jurídicas, é sempre de 4% do valor do débito. Pega-se, você escolhe as inscrições que você quer transacionar, e aí 4% do valor desse débito, sem desconto, você paga em 12 parcelas. Em 12 parcelas. Você pagou essas 12 parcelas. Quando você terminar de pagar essas 12 parcelas, o restante você pode dividir, no caso de empresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, e também empresas do Simples Nacional, você pode dividir em até 133 parcelas. Agora tem um pequeno detalhe. Cada mês, você foi lá, a Procuradoria lhe disse que pode ser até em 133, você escolheu as 133 parcelas. Só que em cada mês de vencimento de cada parcela, depois que você já pagou aquela entrada, dividida em 12 meses, é que você começa a pagar a parcela. Quando você começar, a cada mês,
a Procuradoria vai fazer a seguinte análise. Bom, o que é maior? O pagamento da parcela, dividido pelo número de meses que você pediu, ou 1% do seu faturamento? Bom, 1% do seu faturamento, então você vai pagar nesse mês 1% do seu faturamento. Mês seguinte, o que é maior? A parcela ou 1% do seu faturamento? Nesse caso, nesse mês, a parcela é maior, então vai ser paga a parcela. O programa, gente, é muito bem feito. E eu digo até uma coisa para vocês. Quando você for ao programa e que você vir as possibilidades que a Procuradoria da Fazenda lhe der, de acordo com o seu perfil, e que naquele período o desconto não for o mais adequado para você, é só você não aceitar e tentar fazer a transação no momento posterior. Você não aceita, você não formaliza e espera mais um pouco, porque o seu negócio, espero que não, pode ser afetado mais lá na frente. E diante, como ela faz essa análise do faturamento, ela pode avaliar o seu faturamento mais à frente e ver que realmente a sua situação está mais agravada. Então, o seu desconto, consequentemente, vai ser maior. Então, o melhor momento para aderir pode ser um pouco mais adiante. Bom, gente, o mínimo das parcelas para empresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, o valor da parcela é de R$100, para empresas do Simples, R$100, e para as demais empresas, R$500. Tem algumas obrigatoriedades a se manter regular com o FGTS, e quando você tiver inscrições posteriores à adesão, você tem a obrigação de, no prazo de 90 dias, regularizar esses débitos, certo? O descumprimento, existem as hipóteses de você ser excluído da transação, da transação ser rescindida, na verdade, existem as hipóteses. E eu trago aqui a mais comum, que é a existência de não pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 3 alternadas. Fora o descumprimento de qualquer obrigação assumida, se a Procuradoria da Fazenda Nacional perceber que você está com atos tendentes, com intenção de esvaziar o seu patrimônio, também uma possibilidade de rescisão da transação. Então, aí, todos os benefícios são afastados, o valor do seu débito volta ao normal, restabelece, o que você pagou é abatido, mas aí a cobrança segue o seu caminho normal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se a transação ela é rescindida, você só pode aderir a uma nova transação 2 anos depois. Transação, eu estou falando de transação, estou falando de parcelamento. Ok? Então, gente, olhem com carinho para essa possibilidade da transação. Eu não falei para as demais pessoas jurídicas. Você pode ter o parcelamento em até 72 parcelas. E percebam, para todos, isso é importante, pode existir o desconto de 100% do valor dos juros, das multas e encargos legais. É muito razoável, gente. Eu volto a dizer a vocês que vocês verifiquem com seus contadores se é viável entrar você aderir a essa transação. Olhem com carinho. Fica aqui a minha dica, digamos assim. Bom, Marta, perdi o prazo para transação. O que é que eu faço? Preciso seguir adiante, Marta. Olha lá, ó. Os pés, seguir adiante, sempre para frente, seguir adiante. O que é que eu faço? Bom, sobra para você ainda a possibilidade do parcelamento. Aí eu vou explicar bem sucintamente, porque eu acho que tem 2 pontos que merecem falar para vocês. O parcelamento na Secretaria da Receita Federal e no âmbito da PGFI. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, o parcelamento ele pode ser simplificado ou ordinário. E no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, o parcelamento ele pode ser sem e com garantia. Bom, Marta, como é que isso acontece? No parcelamento simplificado, você pode incluir débitos no montante de até 5 milhões de reais. Mas olha só, esses 5 milhões de reais é o seu saldo devedor
perante a Secretaria da Receita Federal. Você só pode ter um saldo devedor de até 5 milhões de reais, contando, inclusive, aquele débito que você quer parcelar. Se você tem esse passivo, digamos assim, de até 5 milhões de reais, você pode parcelar no simplificado. Marta, e o que é que isso me traz de benefício? Além de ser, como o próprio nome sugere, um procedimento mais simples, né? Você faz pela internet, e o que é que acontece? Aí você pode até parcelar tributo retido na fonte. Pode ser alvo do parcelamento simplificado. E no ordinário, Marta, no ordinário, são débitos superiores a 5 milhões de reais, se o seu passivo, digamos assim, com a Secretaria da Receita Federal é superior a 5 milhões, você vai ter que ir para o parcelamento ordinário, que, na verdade, não comporta o parcelamento de débitos retidos na fonte, oriundos de débitos de tributos retidos na fonte. Bom, e no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, o parcelamento sem garantia, como o próprio nome sugere, significa que você não tem que dar nenhum bem para garantir aquela dívida, certo? São débitos de até 1 milhão de reais. Isso, o débito que você está querendo parcelar, a inscrição ou a soma de inscrições que você está querendo parcelar, não pode superar 1 milhão de reais. Então, você entra com parcelamento sem garantia. E aí, é possível você parcelar tributos retidos na fonte. Bom, e se o débito for superior a 1 milhão de reais, você tem que oferecer garantia. Aí tem todo um procedimento previsto na norma, é um procedimento mais burocrático, tem que ter aceitação do bem pela PGFN, enfim, tem lá uma norma que prevê esse parcelamento. Débitos previdenciários e não previdenciários? Sim, débitos previdenciários e não previdenciários também. Bom, débito de retido na fonte pode parcelar, como eu lhes falei, no simplificado e no sem garantia, pode. Agora, no ordinário e no com garantia, não. Em quanto tempo? Até 60 parcelas. Até 60 meses. Qual o valor mínimo da parcela? Bom, no caso de empresas que não são habitantes do Simples Nacional, R$500, se não me falha a memória. R$500 a parcela. Pode reparcelar? Pode. Marta, fiz o parcelamento, deixei de pagar, estou precisando parcelar com urgência? Pode. Só que aí, gente, vocês têm que prestar atenção que tem um pedágio que em determinadas situações é de 10% e de 20%. Do valor do débito. Então, a coisa já fica um pouco mais pesada, digamos assim. Bom, existe o procedimento específico do parcelamento do Simples Nacional, ok? E o que é que eu quero dizer em relação a ele, só para deixar claro aqui, é que o parcelamento do Simples Nacional, também de 60 parcelas, a maioria das regras são aplicáveis ao Simples Nacional 60 meses, as possibilidades de você ser excluído, né, com 3 parcelas consecutivas ou 3 alternadas, dentre outras possibilidades, enfim. Mas do que eu quero me ater aqui ao parcelamento do Simples Nacional? Valor mínimo R$300 em até 60 parcelas, e só pode existir, gente, preste atenção, um pedido de parcelamento, um parcelamento efetivado por ano. Então, se você fez um parcelamento do Simples Nacional num ano e por qualquer razão deixou de pagar, quero fazer de novo? Não, você só pode aguardar um ano seguinte para fazer um novo parcelamento. Isso não acontece nos demais, ok? Bom, qual é a outra alternativa que eu trago para vocês, gente? O questionamento de teses, né? Questionamento de teses como forma de você recuperar tributos que foram pagos indevidamente, deixar de recolher e reaver o que foi pago indevidamente. Só que aqui eu trago um lembrete para vocês. Nada de tirar coelho da cartola, gente. Nada de teses mirabolantes, nada, por favor. Vamos avaliar bem os fundamentos, ver se eles são robustos, porque a aventura no Poder Judiciário está custando caro.
né? Pode ser um prejuízo para você, porque se você perde, você pode ter que pagar o honorário de sucumbência, que, em uma síntese, são os honorários para a parte contrária, o valor que você paga ao advogado da parte contrária. Então, isso pode lhe custar. Tem custas, contratação de advogado, enfim, pode ser algo que não valha a pena. E aí, só para ilustrar, tem 2 teses recentes, existem várias. A gente teve a oportunidade até de falar com mais detalhes lá no primeiro ciclo. No nosso primeiro ciclo, a gente tratou, né, detalhadamente um pouco mais algumas teses. Mas aqui eu trago para vocês 2 teses saídas do forno, recentíssimas, que é a inconstitucionalidade da contribuição social de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos referentes ao FGTS e a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade. Bom, a inconstitucionalidade da contribuição... Vocês lembram que quando vocês demitiam um funcionário, tinha que se pagar lá, sem justa causa, os 10% sobre o saldo que estava lá no FGTS. Isso durou, gente, a lei extinguiu em janeiro de 2020. E o Supremo Tribunal Federal disse que essa contribuição em si era válida. Só que aconteceu um questionamento. Bom, ela foi criada para cobrir lá o rombo do governo dos planos Verão e Collor, que tinha um questionamento dos expurgos inflacionários e tal, e empresas ganharam, e aí houve por bem se criar essa contribuição. O que acontece é que a Caixa Econômica Federal disse, olha, em 2012, em junho de 2012, se eu não me engano, já se extinguiu a finalidade dessa contribuição. Olha, gente, já está tudo pago, já está tudo ok, não precisa mais existir essa contribuição. Só que aí o que foi que o governo fez? Tirou essa finalidade e colocou uma outra para essa contribuição. Que, se eu não me engano, passou a ser a de custear casas financiadas, alguma coisa que o valha. Bom, esse processo foi julgado, está sendo julgado, e há um voto, se eu não me engano, do ministro Marco Aurélio, dizendo o seguinte, olha, governo, você não pode fazer isso não, porque, na verdade, o que você criou foi uma nova contribuição. A contribuição do 10% foi para cobrir lá aquele rombo. E a Caixa Econômica disse que isso já acabou. Então, não tem mais a razão de existir da contribuição. Então, o que acontece? Essa contribuição era para ter sido extinta em julho de 2012. Esse é o voto do Marco Aurélio. Então, o que acontece? As empresas teriam direito a reaver o que foi pago de dezembro de 2019, né? 5 anos, até 5 anos atrás. Então, dezembro de 2014. Então, de 2014 a 2019, você teria, porque ela já não é mais cobrada, como reaver esse período. A tese parece boa, robusta, e está aí uma possibilidade de questionamento que eu entendo ser um questionamento que não me parece aventureiro. E temos também a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre salário e maternidade. Qual é o resumo dessa tese? A contribuição, o salário e maternidade, ele não é pago pelo empregador. Ele é pago pela Previdência. Ele é benefício previdenciário. Então, não tem por que ele fazer parte da base de cálculo da contribuição do empregador. E aí, gente, eu vou pedir licença para bater palmas, né, ao voto do ministro Barroso. Vou pedir licença, fazer esse parêntese, onde ele trouxe a violação à isonomia, a discriminação da mulher no mercado de trabalho. E é claro, porque a empresa, diante de 2 pessoas, um homem e uma mulher, com a mesma idade, com as mesmas aptidões, né, com os mesmos predicados, ele escolheria quem? Ele escolheria um homem, em termos práticos. Por quê? Porque a mulher acaba trazendo um maior gasto para a empresa. Até mesmo, não só dessa perspectiva previdenciária, mas da perspectiva de ter que contratar alguém para suprir a ausência da mulher durante aquele período. Então, nesse momento, onde nós aqui, diante de mulheres fantásticas aqui, onde eu me permito fazer
esse destaque desse julgado, se vocês tiverem interesse de ler, é o RE 576967 do Paraná, tá bom? Bom, para completar aqui nossa exposição, eu já estou, presidente, pode ficar tranquila, que eu estou aqui dentro do horário, estou aqui, viu? Pode ficar tranquila. Eu trago aqui para vocês, ó, o perigo. Precisamos prestar atenção a alguns aspectos, e aqui eu pinço só alguns para deixar aqui registrado. A dissolução irregular. Temos aqui uma lojinha pujante, firme aí, faturando. Veio a pandemia e, ó, a lojinha sumiu. Fechou as portas. Olha só o perigo que isso pode causar. Sair assim, sem dar baixa nos órgãos competentes, pode gerar o que a gente chama de dissolução irregular, que é, na verdade, a empresa, é uma presunção, nesse caso específico, que a empresa tem-se por dissolvida irregularmente, a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, que a minha sócia aqui, especialista, né, sócio administrador, né, de acordo com o direito mais moderno, sócio administrador, a linguagem mais, né? Então, o que é que acontece? Pode existir esse redirecionamento. Bom, esse é um entendimento que o STJ já tem, inclusive, já chancelado, ele só está para fazer um ajuste nesse entendimento. Em que circunstância o sócio com poderes de administração ele vai ser responsabilizado? Se é o sócio com poderes de administração na data da dissolução irregular e que também tenha exercido a gerência na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária. Se está sendo cobrado um débito de janeiro de 2018, aquela época da dissolução, e a empresa foi dissolvida irregularmente, na verdade, ele tinha poderes de gerência naquela época, então ele poderia ser responsabilizado. Ou é o sócio com poder de administração na data da dissolução irregular, que não tinha poderes de gerência na data do fato gerador. Ele era sócio administrador, mas não tinha poderes de gerência. Em janeiro de 2018, ele pode ser responsabilizado, ou o sócio, que apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, se afastou regularmente e não deu causa à dissolução irregular. Então, o STJ está para botar os pingos nos is, para trazer o que é que ele entende realmente, qual é o entendimento dele, unificar esse entendimento em torno do assunto. Um outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é o reembolso de despesas. A Secretaria da Receita Federal entende que o reembolso de despesas, acredite, ele deve ser tributado. Ele é faturamento, entende? Porque eles entendem que compõe um preço. Eu acho que esse entendimento é questionável e chama a atenção de vocês para o seguinte: é importante que o contrato com o cliente de vocês preveja a cláusula específica de reembolso e que vocês tenham guardado os respectivos comprovantes demonstrando que aquelas despesas eram essenciais para o desempenho daquele contrato. Bom, e por fim, que nem de longe é um tema complexo, que aí demanda outros encontros tantos, eu só quero trazer um aspecto da reforma tributária e, na verdade, não sou eu nem quem vai chamar a atenção. Eu vou trazer aqui o nosso mascote, que eu vou apresentar para vocês aqui agora, que é o nosso doutor Causaganha. Olha o doutor Causaganha. Ele vai trazer para vocês aqui um detalhezinho para a gente fechar. Olha só, gente. Com a criação da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que viriam para substituir o PIS e a COFINS, a alíquota de 12%, quando você contrata empresas, você poderia se creditar da CBS e depois utilizar esse crédito para frente.
Bom, por conta disso, começaram a vir uma série de consultas sobre a possibilidade de se terceirizar as atividades da empresa. Bom, peço licença a Luciana, porque isso aqui é assunto de Luciana, nossa presidente, consultora trabalhista lá de Gomes Martins, mas só vou dar uma pincelada. O que acontece? Bom, a terceirização, ela é constitucional? O Supremo Tribunal Federal já disse que a terceirização, ela é constitucional. Mas se a terceirização for com um intuito, por exemplo, de mascarar uma relação que é trabalhista, se aquela relação, apesar de existir uma empresa, um contrato, mas, na verdade, o que há ali é uma relação de emprego, aí a coisa pode complicar. Aquela relação ali, ela é desconsiderada, fica enquadrada a relação de emprego, a relação trabalhista, com todos os consectários, todos os encargos trabalhistas, todos os encargos tributários provenientes dessa relação. Então, se tiver subordinação, habitualidade, pessoalidade, onerosidade, você está diante de uma relação trabalhista. E eu chamo a atenção disso, gente, porque a Secretaria da Receita Federal, ela sempre lança um documento chamado Plano Anual de Fiscalização, onde ela diz os resultados do ano anterior e diz qual vai ser o foco dela naquele ano, onde ela está apresentando o relatório de fiscalização. E a pejotização está lá. Então, fiquemos atentos, eu achei por bem trazer aqui o sinalzinho de perigo. Agora, eu vou pedir para vocês o seguinte. Lembram que eu falei para vocês de lembrar daquelas imagens lá atrás? Olha lá aqui. Temos aqui o nosso labirinto árido, né, pesado. E aí, sem nenhuma pretensão, mas sempre com a ideia do poder da informação, da troca, vamos fazer de conta que o que eu fiz hoje aqui foi plantar algumas sementes nesse labirinto. Vamos plantar essa semente? Plantamos. E qual o resultado que pode vir daí? Um labirinto, eu não vou deixar de dizer, gente, que vai deixar de ser um labirinto, mas pode ser um labirinto mais agradável, oxigenado, né? Um labirinto aí verde. Olha que diferença desse labirinto, não é? E lembram lá do leão? Olha ele aqui. O leão enjaulado, o leão reprimido. Então, da mesma maneira, né, com o poder da informação, com a troca, com o conhecimento, a gente liberta esse leão e faz com que ele mostre todo. Olha que olhar fantástico! E faz com que ele coloque para fora toda a sua potência, com toda a sua força, produzindo riquezas de forma segura e abrindo caminhos. Vamos ser leão com toda a nossa força, gente. Todos e todas nós, leão na força. E aí eu agradeço a vocês, gente. Muito obrigada. E muito feliz de estar aqui com vocês. Marta, muitíssimo obrigada. Obrigada, tenho certeza que as pessoas gostaram muito. Todo mundo que está aqui nos acompanhando, o chat, o pessoal interagiu muito. Quero dar boa noite e agradecer por quem está aqui, chegou depois, não pude cumprimentar. Cedrais aqui fez comentários que acompanhou todos, o que está gostando muito, muitos comentários interessantes. E realmente você trouxe leveza para algo que aparentemente pode ser tão duro, tão árido, tão difícil. As pessoas têm, é fato, uma antipatia quando se trata da matéria tributária, porque se sentem, as pessoas não gostam de pagar imposto, né? Então, você trouxe aqui com uma leveza, com tranquilidade, a importância e as possibilidades, que mesmo que nós estejamos diante de um labirinto, há algumas alternativas possíveis de lidar nesse labirinto e, quem sabe, até sair dele, né? E botar essa força punjante do leão, como você disse. Antes de eu convidar as nossas debatedoras, eu queria aqui compartilhar duas perguntas bem interessantes. A gente teve uma da Natália e tem também uma que foi primeiro, do Jackson.
O Jackson faz um comentário aqui, mas na verdade uma pergunta. E aí vou direcionar para você. Ele diz o seguinte: recebi a notificação e, embora indevida a cobrança, decidi pagar. Posso apresentar defesa e requerer a devolução da compensação do valor recolhido? Essa é a primeira pergunta do Jackson. Olha, Jackson, você pode pedir a repetição de indébito, você pode questionar em juízo, né? Você pode mostrar a inconstitucionalidade daquela... Agora, defesa, veja bem, aí eu acho que deve ter muito critério para ver qual é o montante, para ver se vale a pena mesmo, porque aí seria através de questionamento judicial, né? E tem que ver qual seria o fundamento, porque eu tenho o STJ, por exemplo, entende que se você pagou, por exemplo, um tributo que está prescrito, você teria direito de reaver. Então, você tem que ver o argumento, ver se vale a pena, para, então, ver se realmente é viável adotar alguma medida. Obrigada. Tem a Natália Fogagnoli também. Ela pergunta: Marta, quais os motivos mais corriqueiros de o juiz e a fazenda se recusarem a aceitar um bem como pagamento da dívida? E só ainda que eu vi aqui o que o Jackson falou, e não seria defesa, você estaria com uma ação de repetição de indébito já na esfera judicial, ok? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, você pagou indevidamente aquele tributo. O que eu acho que deve prestar atenção, como eu falei lá atrás, é realmente o montante, prestar atenção nos argumentos, que, na verdade, isso pode lhe trazer até mais prejuízos, né? Então, e agora a Natália, né, Luciana, perdão. Sim. Marta, qual que é os motivos? Você quer que repita a pergunta dela? Sim. Ela quer saber, Marta, quais os motivos mais corriqueiros de o juiz e a fazenda se recusarem a aceitar um bem como pagamento de uma dívida? Olha, Natália, eu penso que a ordem que está na 6830, que é a Lei de Execuções Fiscais, que dá preferência ao dinheiro, né? Então, na verdade, se dá preferência ao dinheiro. Eu lhe confesso, Natália, que na minha vida profissional era mais fácil existir uma aceitação lá no passado, viu, gente? Eu estou falando de coisa de uns 20 anos atrás. Era mais fácil existir a penhora de bens mesmo, era mais tranquilo. Agora, a sanha, a preferência por dinheiro é maior. Agora, também cabe, diante da inaceitação da fazenda, o juiz decidir, né? O juiz decidir se vai existir, se não vai, mas a preferência é realmente por dinheiro, em função, inclusive, da ordem que está lá na 6830. E aqui também, muitos parabéns, Conceição Andrade dizendo que os esquemas e ilustrações foram didáticos, bons esclarecimentos, que você abordou todos os aspectos e alternativas. Luzia também dizendo que foi muito oportuno esse retorno às imagens, estrategicamente guardado para o desfecho. A Ana Maria também está dando os parabéns. É exatamente o que ela disse, reitero o que eu já tinha falado, um tema difícil em todos os aspectos, mas explanado com leveza e de forma bem dinâmica e didática. É exatamente isso. Tem um comentário aqui de Regina: os 10% sobre o valor do FGTS da rescisão é constitucional, julgado hoje. Foi julgado hoje? Já saiu o resultado? Isso é mais fresco ainda. Antes de passar, já que você me deu aí, você fez esse comentário a respeito do risco da terceirização, e algo que já tinha se falado, e eu acho que isso é muito importante. Antes de passar a palavra para a nossa primeira debatedora, eu queria registrar que o que você disse é algo de muita importância. Você está já expert em direito do trabalho, falou sobre todos os pré-requisitos para uma relação de emprego, mas não é só isso. Além disso, é importante estar atento ao que a lei da terceirização fala. Porque, ainda que não estejam presentes aqueles requisitos característicos tipicamente da relação de emprego, se você não observar o que a lei dispõe, você corre o risco. Aquele tomador do serviço pode vir a ser responsabilizado. Por exemplo, se ele usar a mão de obra
para uma finalidade diversa daquela que está no contrato. Em tempos de pandemia, é importante que ele esteja atento a isso, porque ele também é responsável pela segurança, rigidez, saúde, salubridade daquela pessoa que está ali trabalhando. Foi só esse adendo em função da provocação que você fez. Obrigada, Marta. Agora eu vou passar a palavra para a nossa debatedora, que vai aqui ainda acrescentar algo nessa nossa palestra. Então, essas contribuições agora vão ser feitas por Irena Martins, ela é advogada, sócia de Gomes Martins Empresarial, graduada em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, mestre em Direito Privado pela UFBA e doutoranda em Direito Comercial na Faculdade de Direito da USP. Irena, a palavra está com você para as suas contribuições. Boa noite a todas e todos. Muito bom estar aqui nesse encerramento desse nosso segundo ciclo. E, na verdade, eu vou me apegar a um aspecto que foi falado por Marta, quando ela tocou na questão da dissolução irregular. Né? De fato, ela até comenta sobre essa percepção, né, de que e isso é muito comum e chega para a gente, por exemplo, que está no societário, né? Às vezes a pessoa vem e diz assim, mas eu encerrei a empresa, né? Rescindi todos os contratos de trabalho, fiz tudo direitinho, rescindi os outros contratos, alocação e tudo mais, e aí recebi uma autuação. E aí, quando você vai apurar, na verdade, a pessoa não fez a dissolução da sociedade, né? É importante a gente... eu vou até pegar um gancho, me estendendo um pouquinho na pergunta, eu nem gosto muito dessas perguntas estendidas, mas é uma oportunidade de esclarecimento também, que eu acho que tem uma utilidade pública. Para a gente encerrar uma sociedade, a gente precisa obedecer a um certo trâmite, né? Então, se é uma sociedade com mais sócios, já que hoje tem a possibilidade da limitada unipessoal, que tem um único sócio, mas tem que se fazer um distrato, né? E aí esse distrato ele é registrado, a sociedade entra numa fase que é chamada de liquidação, em que ela vai pagar o que deve e receber o que devem para ela. E se houver sobras, os sócios vão partilhar essas sobras e aí dar baixa nas inscrições, né? Hoje você tem até um processo mais simplificado com relação a CNPJ e tudo mais, e aí não vale a pena também eu também me estender tanto, mas é importante formalizar o encerramento da pessoa jurídica, porque aí vem as obrigações acessórias de prestar informação que você não está prestando, fora eventuais créditos fiscais que o fisco tenha, né, contra a pessoa jurídica, enfim. E aí eu queria primeiro saber como está isso ainda na ordem de relevância, né, dos assuntos na discussão tributária, essa questão da responsabilidade na dissolução irregular, e trazer também uma situação paralela que tem alguma similaridade, que é a do estabelecimento, né? Só para também trazer aqui para o pessoal que está assistindo a gente, o estabelecimento de uma sociedade pode ser objeto de compra e venda, por exemplo. Então, eu posso encerrar uma filial em algum lugar e vender aquela unidade física ali para uma outra empresa que queira explorar, que seja do mesmo ramo, tem um fundo de comércio ali e tudo mais. E existe uma responsabilidade tributária também em torno disso, só que, frequentemente, os contratos de compra e venda de estabelecimento não passam pelas formalidades que a lei prevê também, que é registrar na junta comercial e tudo mais. Então, eu queria saber um pouquinho como é que está, até para o pessoal também ter um acesso a essa informação. Olha, Irena, em relação à compra e venda de estabelecimento e fundo de comércio, o CTN, que é o Código Tributário Nacional, que é a lei, né, abaixo da Constituição, é a lei maior dos tributos, ela é clara em relação a isso. Até assim,
existe o artigo 133, se eu não me engano, e lá diz o seguinte, olha, a responsabilidade de quem compra o estabelecimento ou fundo de comércio é integral em relação aos tributos devidos até a data do ato. Ok? Então, a responsabilidade é integral. Existe uma discussão, havia uma discussão se era integral, se significa que era exclusiva. E é exclusiva, é dele. Se, observe, se quem vendeu, que a gente chama de alienante, deixou de explorar a atividade. Então, deixou de explorar, quem fica responsável pelo pagamento dos tributos devidos até a data do ato é quem comprou. Agora, se quem vendeu prosseguir na exploração do negócio, daquele negócio, ou depois de 6 meses, deixar de explorar e depois de 6 meses abrir um novo negócio, que pode ser até de um ramo diferente, quem comprou responde subsidiariamente. Ou seja, primeiro vai na pessoa de quem vendeu, para depois ir na pessoa de quem comprou. Então, é mais ou menos assim que funciona. E olha, gente, acabei de ver aqui agora a notícia, fresquinha mesmo. Regina, muito obrigada. O Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional a cobrança, foi julgamento hoje do Supremo em plenário virtual, entendeu constitucional a cobrança do adicional de 10% do FGTS. Vou ler com calma os votos e discordo do posicionamento. Achei o ministro Marco Aurélio muito feliz na sua argumentação, concordo totalmente com ele. Eu não consigo entender como uma contribuição que foi criada com uma determinada finalidade e que caracteriza esse tipo de contribuição pode continuar existindo, tendo essa finalidade sido retirada. Ou seja, aquela contribuição foi desnaturada. Vou fazer questão de me debruçar, de ler lá os votos para entender essas razões. Muito obrigada, viu, Regina? Obrigada, Marta. Obrigada, Irina, pela sua contribuição. Os parabéns seguem aqui. Sônia Sendon também, Delisete Gomes, Áurea Luz. A gente segue recebendo os parabéns. E agora eu quero convidar a Fátima Cunha como segunda debatedora para dar também a sua contribuição nessa mesa virtual. Fátima Cunha é sócia, é fundadora da GPS Empresarial, é nossa parceira, não só nesse evento, mas nossa parceira com quem a gente tem uma sólida relação já há uns 10 anos. E ao longo desse período, ela participou conosco aqui do nosso webinar. Fátima Cunha, ela é administradora de empresas, formada pela Unifax, especializada em qualidade e gestão hospitalar pela UFBA, e tem também MBA em gestão de saúde pela FGV. É mentora e coach profissional e também facilitadora de constelações organizacionais. Fátima, está com você para poder contribuir com esse painel. Está com você a palavra. Obrigada, Luciana. E realmente, diante de brilhante explanação, tão didática, tão acessível, inclusive eu acho que para mim e para outras pessoas que não são do meio jurídico, então, meus parabéns, Marta, pela forma didática, a linguagem acessível a nós, que muitas vezes não entendemos o juridiquês, né? Ainda mais essa parte tributária, bem simbolizada pelo labirinto. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui e trazer para a sua complementação é, de novo, botando o boné de empresária ou de líderes empresariais, sob a seguinte ótica. Todos nós sabemos que não gostamos de pagar tributos, isso é fato. Mas a culpa é do tributo ou do direcionamento que é dado para ele? Então, acho que isso é uma reflexão que deve ser feita. O segundo ponto é, ele representa hoje, junto com a folha, né, pagamento de folha de colaboradores, um dos maiores percentuais de custos e despesas da organização. Então, isso também deixa o empresário triste. Só que, culturalmente, eu percebo que os empresários, de maneira geral, tendem a, no nosso país, seja por uma questão, me parece, cultural, a sempre achar que vai ter uma saidinha que o favoreça. Alguma boia que vai ser jogada para dizer assim, em último momento, não se preocupe não, que você não vai afundar, vou jogar uma boia aqui e vou lhe salvar. Então,
existe uma preferência, muitas vezes, do não assumir essa responsabilidade, empurrar isso ao máximo que se pode, na expectativa de que vai vir um salvador, né? Então, acho que isso é um aspecto cultural, mas eu queria ouvir sua opinião e recomendação relacionado a isso. E aí eu trago um caso real, que eu queria trazer para a reflexão de quem está nos assistindo. A gestão pública também está mudando, assim como a gestão privada das empresas estão mudando. Automação representa agilidade de processos. A agilidade de processos pressupõe, nesse caso, uma maior e mais rápida fiscalização dentro das empresas. E eu posso falar em causa própria, né? Em uma das minhas empresas, eu já fui fiscalizada, e olha que eu não sou lá essa grande empresa em termos financeiros, mas fui fiscalizada. E quando não é identificado nenhum tipo de irregularidade, inclusive fui desafiada a fazer o que não foi solicitado por período solicitado. Então, isso independe de porte, isso independe de segmento. O fato é que me parece que isso está ganhando muito mais agilidade por parte do governo, seja ele federal, estadual, municipal. E conto uma outra evidência, que eu acho que é para elucidar. Recentemente, clientes meus foram procurados e fiscalizados por se tratarem, muitas vezes, de serviços essenciais nesse momento de pandemia, consequentemente, muito mais vulneráveis a terem que tomar as medidas oferecidas, e só que isso não veio de graça, porque imediatamente sofreram a fiscalização e com um prazo curtíssimo para que, obviamente, se dê o retorno da documentação necessária. Então, o que eu estou falando aqui, meus amigos, não é algo que está por vir ou que virá, é algo que já chegou. Então, Marta, você como especialista, uma pessoa que já tem experiência e vivência nessa área, que recomendação efetiva você dá ao gestor sobre esse olhar dos tributos? Olha só, Fátima, a sua pergunta, na verdade, inclusive da gestão tributária, ela reflete na atuação dos últimos anos da Procuradoria da Fazenda Nacional. Ela tem, na verdade, trazido um olhar mais produtivo, de maior produção da máquina, no sentido de correr atrás daqueles débitos, né, crédito para ela, daqueles créditos que ela entende que tem alguma viabilidade de ser recebidos. Então, existem normas, por exemplo, que dizem que débitos de até R$1.000 não devem sequer ser inscritos em dívida, né? Claro, se você juntar vários débitos formalizando uma inscrição superior a esse valor, sim. Débitos inscritos em dívida de até R$20.000 não são para ser executados, né? Então, assim, essas são medidas que são adotadas hoje pela PGFN para a gestão desses débitos ser facilitada e ser orientada na busca daqueles créditos que realmente vão ter retorno para a União Federal. Então, Fátima, a sua pergunta me traz muito a questão, que eu deixo clara aqui, a questão penal, né? A atenção que tem que se ter para as repercussões tributárias na esfera penal. Por que eu digo isso? Logo no começo da pandemia, houve toda uma movimentação, muitas matérias sobre a questão penal em função de um julgado que teve no Supremo Tribunal Federal em relação ao ICMS, onde se dizia que você não recolheu o ICMS, em síntese apertada, gerava repercussões de ordem penal. Então, isso veio muito à tona a partir da pandemia, onde se veio essa crise, onde muitas empresas deixaram de pagar tributos. Então, uma coisa que tem que se ficar atento é os reflexos na esfera penal, claro, combatida,
o reflexo na área penal tem lá as normas penais, tem o que a gente chama de tipicidade cerrada, tem que estar ali exatamente na norma para ter repercussão na esfera penal. Então, questionável, mas pode ter uma consequência, especialmente quando se fala em tributos retidos na fonte. Aí que a atenção tem que ser redobrada. Esse é taxativo. Reteu, não recolheu, pode sim ter repercussão na esfera penal. Então, digamos, a atenção redobrada, eu diria, para os tributos retidos na fonte. É o primeiro conselho que eu dou. E o segundo conselho não tenham, aqui, como você bem falou, a bola de cristal, futurologia, né? É uma ciência que eu não domino, mas você viu aí, né? Eu apostei que o Supremo talvez afastasse os 10%, mas nem sempre a argumentação jurídica acaba, né, vingando, outras questões, infelizmente, acabam influenciando. Mas, o que eu diria, eu acho pouco provável que na seara da Procuradoria da Fazenda Nacional haja algo tão benéfico quanto o que já existe hoje relativamente à transação excepcional, essa que eu expliquei aqui, em função da Covid. Acho pouco provável. O que pode acontecer isso já tem um pedido muito forte, muito ferrenho das empresas, das instituições, no sentido de ter algum programa de parcelamento no âmbito da Receita Federal, né? Mas acho que no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, acho pouco provável. Ótimo, obrigada. Obrigada, Fátima, pelas suas contribuições. Obrigada, Marta, pela resposta. Realmente foi uma alegria a gente finalizar com esse webinar tão leve, né? Realmente, todos os parabéns que tem aqui, você faz jus a ele, porque realmente você trouxe muita informação. Aquela semente que você plantou, eu tenho certeza que os labirintos que eventualmente as pessoas estejam, não só pessoa jurídica, o foco do escritório é realmente pessoa jurídica, mas qualquer pessoa pode enfrentar uma situação dessa e você plantou a semente, deixou a informação e acho que elas puderam entender que há alternativas possíveis para sair desse labirinto, ou então pelo menos percorrê-lo de uma forma mais leve, menos árida. Eu gostaria de agradecer a todos, né? São 5 terças-feiras que estivemos aqui nos encontrando. Tem gente que já chega cedo, não perdeu vi várias pessoas aqui que a gente já se acostumou a estarem aqui presentes, algumas que não estão hoje, mas que estiverem vários outros. Queria agradecer a participação, a interação de vocês, as contribuições, as perguntas, porque, na verdade, é essa troca que enriquece, né? Esse ciclo que nós preparamos, a psicóloga Melissa Coutinho, em parceria conosco, com a GPS Empresário e com a Gomes Martins, foi com muito carinho. Realmente, o objetivo era para vocês. A gente produziu esse conteúdo para que chegasse até vocês. E ter esse feedback, ter esse retorno é muito legal. Então, eu quero agradecer a cada um que esteve aqui, quem esteve nos outros, quem esteve no primeiro ciclo, quem fez perguntas, quem ficou quieto. É importante a presença de todos vocês. Então, muito obrigada. Quem sabe teremos um outro, mas por enquanto é um tchau. Obrigada a cada um que esteve aqui presente por hoje. Boa noite. Boa noite. Luciana, eu só queria agradecer também e dizer que virou assim, já terça-feira é dia de webinar, né? Seja participando ativamente, seja assistindo. Sim. Então, aquela hora de pegar o cafezinho, vir aqui para frente do computador e assistir. E dizer que é um prazer. Quero aqui citar o nome de Áurea, que não está aqui presente, de Melissa também, Melissa Coutinho, que esteve aqui, estiveram presentes aqui com a gente, abrilhantaram aqui esse quadro, e fico muito feliz de fazer parte dessa corrente de mulheres, né, fortes, generosas, inteligentes, sim, e que estão aí correndo atrás de conquistar o seu espaço, ok? Muito obrigada a todos e a todas. Até a próxima. Bom, eu queria agradecer a parceria, mais uma vez, e reforçando a importância de que juntos somos mais fortes. Então, cada um na sua especialidade, cada um com a sua expertise, com a sua competência. Quando isso se junta, eu acho que o mundo empresarial, particularmente, ganha muito, né?
Então, reforço a tese de que realmente juntos somos mais e podemos mais. Então, obrigada, Gomes Martins, pelo convite. Falo em meu nome, em nome de Áurea. Ela não está aqui, às vezes, no vídeo, mas está nos acompanhando sempre nos bastidores, a minha sócia, que sempre apoia e chega junto nesses projetos. Então, muito obrigada, Áurea. E agradecer também aqueles amigos já conhecidos e os que se tornaram amigos. E dizer que sigam a gente. Essa nossa proposta, de uma forma ou de outra, ela continua nas nossas mídias, nos nossos sites, nos nossos contatos, e quem sabe tê-los de verdade, depois que esse momento passar, para um café. Eu acho que a gente botar o papo em dia, e um papo que traga sempre, agregando conhecimento e troca de experiências, vale a pena. Então, deixo aqui a GPS convidando vocês para tomar um café com a gente, tá certo? Um abraço grande e obrigada. Bom, para encerrar aqui o quadrante, né, eu quero também agradecer a todas e todos que vêm acompanhando a gente nessa segunda onda, né, nesse segundo ciclo de webinars aqui, de Gomes Martins, GPS, da Melissa Coutinho, e agradecer também a parceria. Eu acho que principalmente o direito, ele acaba sendo visto muito como um saber isolado, é um vício que começa nas próprias faculdades de direito, que quase sempre são isoladas dos outros cursos, né? E sempre é possível interagir com outros ramos do saber, e eu acho que a gente está dando uma prova assim, pequena, né? Porque a gente tem outras muitas áreas que poderiam estar aqui, a gente está dialogando, na verdade, com a administração de empresas e com a psicologia, mas muitas outras áreas poderiam estar também, porque o diálogo ele deve ser sempre possível, construído, estimulado, e como Fátima bem disse, a gente ainda não sabe se vai haver um outro, se não vai, enfim, mas, de alguma forma, isso aqui continua nas nossas redes sociais, nos nossos informativos, né? Então, quem não recebe, se cadastra, se quiser, evidentemente, receber. Enfim, o movimento é contínuo. Então, vamos adiante e torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível. Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer, se me permitirem, Lu, a uma pessoa que também não aparece, mas que apoiou a gente para que tudo isso acontecesse, que é o Henrique. Então, Henrique, nossa obrigada por todo o apoio, por todo o suporte, para que a gente conseguisse dar conta desse nosso projeto aí, tá certo? Isso, então só para dar uma boa noite, reitero tudo que as meninas disseram, declaro encerrada aqui esse nosso segundo ciclo, mas no que depender da torcida, do pessoal, do Decedrais aqui que está torcendo para que tenhamos outros, com certeza teremos sim. Obrigada, gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nessas terças-feiras. Até a próxima, quem sabe. Até. Um beijo grande, gente. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.